Zero! Olá! Sejam muitíssimos bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Sou o professor Marcelo Vargas, estou aqui vibrando, estou aqui emocionado porque hoje vamos falar sobre um dos temas pouco falados, mas de suma importância quando falamos de qualidade técnica em vinho. Hoje nós vamos estar falando sobre aromas, principalmente aromas diretos e aromas indiretos, ou aromas e sabores. Mas vamos organizar um pouco mais as nossas ideias, vamos entender um pouco mais o nosso contexto, o que a gente vai entender na aula de hoje. Então sejam super bem-vindos. Sou o professor Marcelo Vargas, é uma alegria a gente começar aqui mais um encontro, mais uma aula sobre vinho, degustação, harmonização, país, regiões, muito mais. Bom, deixa eu dar um recado rápido para vocês, dizer que eu deixei essa aula aqui hoje gravada para vocês, porque eu estou numa imersão em Portugal com os alunos, a gente está, né, rodando o país, nosso velho país, né, os nossos patrícios, para entender um pouco mais os vinhos portugueses. Então tô lá, né, entendendo o que está acontecendo, né, atualizações, novidades, né, tendências, o que está rolando por lá, e depois eu trago tudo para vocês um conteúdo bem legal. Então é óbvio que vocês não ficariam sem aula. Lembrando que sempre, todo sábado, 10 horas da manhã, temos uma aula aqui sobre vinhos e sobre degustação, né? Sobre o mundo dos vinhos, e aí, claro, degustação, porque a gente sempre faz uma prática de degustação. Aliás, eu vou estar degustando com vocês daqui a pouco um vinho de Tempranillo que eu gosto muito, um produtor bem modernista, um produtor bem atualizado, bem contemporâneo, que é a Vivanco. É um Rioja e Tempranillo, por quê? Porque eu vou usar essa uva e seus vinhos como referência para nossa aula de hoje. Escolhi uma uva que tem aí uma boa capacidade de mostrar suas características primárias, mas também suas características secundárias, quando, né, escolhidos aparecerem essas características, escolhas enológicas principalmente, e também um pouco de suas características terciárias, alguns toques evolutivos aí na história, tá? Então, vamos daqui a pouco provar esse vinho, servir uma dose de degustação aqui, né? Deve servir um pouquinho mais, como a gente vai fazer alguns exercícios. Eu tinha aberto esse vinho ontem para provar ele, como é que ele tava. Queria fazer uns testes de harmonização, que logo eu vou contar para vocês também. E aí aproveitei e já vou usar ele na nossa aula de hoje. Gosto bastante, inclusive, de Tempranillo, uma das minhas uvas, que eu tenho um apego muito, muito grande, tá? Gosto e gosto bastante. Bom, hoje, nossa aula de número 107, uma alegria enorme a gente já estar aqui desbravando vinhos há um bom tempo, né? A gente toda semana, 10 horas, né? Toda semana, sábado, 10 horas da manhã, temos uma aula aqui sobre vinho, sobre degustação e tudo mais. E esse tema dos aromas diretos e aromas indiretos eu tinha tratado já há um tempo atrás. Aliás, sempre que a gente fala em degustação, a gente volta nesse tema. Mas lá na nossa aula número 5, olha só, aula número 5, a gente tinha abordado esse tema. E agora a gente está aqui revisitando e atualizando um pouco esse conteúdo, porque ele é um conteúdo que ele é muito contemporâneo, ele é muito moderno, mas mais do que isso, a gente precisa de um bom entendimento para nos direcionar, nos conduzir quando a gente fala de avaliação técnica de vinhos, principalmente. Então, se preparem aí que a gente vai ter um conteúdo hoje bem legal e algumas dicas e práticas de degustação aqui também bem importantes. Lembrando sempre, lá no Instagram eu sempre falo qual vai ser a aula da semana, eu sempre direciono qual é o conteúdo, eu mostro os vinhos e passo dicas de vinhos. Então lá no Instagram, nosso canal oficial, né? Nosso ponto de contato, nosso ponto de interação. Então tudo lá no Instagram, Marcelo Underline Vargas. E lá vocês conseguem sempre ver os vinhos que eu vou estar degustando, sempre o tema da aula. Então da aula seguinte, se todo sábado tem uma aula. Ah, detalhe, tá, gente? Não esquecendo que a aula aqui fica uma semana no ar e depois ela sai. E aí entra uma nova aula. E as aulas aqui só ficam depois de uma semana disponível para os alunos do grupo Premium, tá? Os alunos do grupo Premium entram lá, assistem todas as aulas, tem tudo lá disponível para eles, os materiais, os extras.
quem está aqui nas nossas aulas abertas, uma semana fica disponível. Então aproveitem para ver e rever essas aulas, porque ela está aqui gratuita para vocês durante uma semana. Semana que vem, essa sai, entra outra aula. Então aproveitem para vocês verem e reverem os conteúdos, certo? Porque tem coisa muito legal aí, bastante interação, bastante troca. E o Vivanco, vou estar provando com vocês um criança porque ele passa por um amadurecimento em madeira, né? Daqui a pouco a gente vai estar provando ele, vamos ver se as suas notas secundárias, o quanto elas estão evidentes, aparecendo e tudo mais, essas características, estou bem curioso, tá? E lembrando, né, quem já está aqui, aproveita para dar um curtir na nossa aula, aproveita esse momento, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tem um monte de novidade legal chegando, né? Coloca na agenda, sábado, 10 horas da manhã, uma aula exclusiva, nova sobre vinhos e sobre degustação. Eu gosto de falar de degustação porque a gente sempre pratica junto, né? A gente sempre pratica junto com a parte teórica, a gente traz também uma parte prática, né? Algumas atividades, algum contexto. E lembrando, né? Teoria e prática sempre andam juntas. Então, para a gente aprender sobre vinho, teoria e prática são importantes, né? Claro, não só a teoria, não só a prática, mas as duas andando juntos aí a gente tem bastante coisa a aprender, a desbravar e tudo mais. Ok? Bom, vamos lá. Tudo pronto, tudo preparado. Vamos desbravar um pouco as ideias, conceitos e entendimentos sobre os aromas diretos e os aromas indiretos. Vamos entender um pouco o que é isso, né? Se aroma em vinho é importante, então vamos entender um pouco essa ideia de aromas diretos, aromas indiretos, um pouco de a ideia de o que é aroma, o que é sabor, né? Vamos organizar um pouco esse entendimento aí que é bem importante quando a gente fala de qualidade técnica e a gente vai entender por quê. Então, produção, roda a vinheta e vamos para a nossa aula de hoje. Sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos aqui hoje desbravando, entendendo um pouco mais as nossas capacidades sensoriais, os nossos instintos, mas principalmente os nossos sentidos e a nossa capacidade de interpretar as características sensoriais dos vinhos, porque isso é o mais importante, até mais do que só entender as características, a gente ter a capacidade de interpretar de forma adequada essas características. Então, quando a gente fala de aromas, a gente está falando de uma das características mais importantes dos vinhos. Só que os aromas a gente não sente só via nasal, pelo nariz, né? E o professor aqui, né, tem um nariz grande, então facilidade aí para sentir o cheiro dos vinhos. Pois então, se a gente parar para pensar e entender um pouco isso, a gente vai ver que a gente também sente os aromas pela boca, que é o que a gente chama de forma indireta. Então, olha que bacana, né? Aromas são vamos chamar de né? Uma das características mais importantes para vinho. E quando a gente fala da parte olfativa, ela nos dá indícios bem importantes sobre a bebida. Inclusive, já pode começar a dizer se o vinho tem defeito ou não, se o vinho, né, mostra características positivas, se o vinho começa a remeter a tipicidade, se ele mostra as características da uva, se ele mostra as características do terroir da onde ele vem, se ele mostra os seus perfis de forma mais intensa, mais delicadas, nos remete um pouco à maturidade, complexidade. Uma dica importante e que pode ajudar bastante quem pratica degustação é o que eu chamo de etapas olfativas. Etapas olfativas. O que seriam as etapas olfativas? Seriam os momentos da degustação quando a gente está falando da etapa olfativa. Já vamos passar por elas. Mas o que eu sempre recomendo? Primeiro, quando a gente for cheirar o vinho, que a gente vai chamar de primeiros aromas, vamos fazer esse exercício sem agitar a taça. Pega a taça, leva ao nariz e cheira para
tentar entender um pouco as suas características. Bom, beleza. Depois a gente vai agitar a taça para volatilizar um pouco mais suas características, né? Soltar um pouco mais das moléculas olfativas do líquido. E a gente entender um pouco, buscar essas informações de uma forma mais, digamos, menos difíceis, um pouco mais de quantidade de informação sensorial. Por isso que a gente agita a taça. A gente vai chamar dos segundos aromas, ou os aromas, né? Após agitar, após girar a taça. E o que que difere? E esse é um ponto importante, porque quando a gente tá com o vinho na taça sem agitar, a gente consegue perceber daqui a pouco alguns aromas mais delicados, alguns aromas que quando a gente agita a taça, eles vão ser sobrepostos por outros mais intensos. Então, sem agitar a taça, a gente consegue pegar algumas características aí que podem nos ajudar a entender melhor o vinho. Então, esse sempre é um ponto legal. E se a gente parar para pensar, quando a gente degusta um vinho, por que que a gente degusta? E aí já fazendo uma separação, né, entre degustação e tomar vinho, beber vinho. Que é o mais importante no final das contas. A gente degusta e a degustação nos leva, nos direciona para um contexto um pouco mais técnico, ou seja, entender e tomar decisões com o vinho. Quais são essas decisões? Bom, são as mais diversas, são as mais amplas, desde a harmonização, desde a questão de nível de qualidade, desde a questão de se o vinho é jovem, entender o vinho de uma forma mais ampla e tomar decisões com esse entendimento. A parte olfativa ela é fundamental para isso. Então, se a gente está falando, eu vou provar com vocês um vinho Tempranillo de Rioja. Se eu vou cheirar o vinho, quando eu sei o que eu estou degustando, né? Então, digamos que eu não estou degustando às cegas aqui. Estou sabendo que eu estou degustando um Tempranillo de Rioja. Se eu levo a taça ao nariz, eu já tenho uma expectativa de características que me remetem a Tempranillo de Rioja. Eu posso ser surpreendido ou não, posso ser atendido com a minha expectativa, ou posso ser surpreendido, de forma positiva ou negativa. Quando a gente fala de aromas diretos e aromas indiretos, também nos remete um pouco a isso. Porque nem sempre o aroma direto e o aroma indireto, eles são iguais. A gente também pode ser surpreendido da forma com que a gente sente via oral, né, pela boca, ou via nasal, via nariz. Mas isso é legal, porque a gente nunca sabe como o vinho vai se mostrar nas suas características. Esse é um ponto bem legal. Porque se a gente para e começa a pensar como as coisas funcionam na degustação, nos nossos sentidos, também a gente já vai começar a entender, e aí, claro, sempre pensar nos ajuda a compreender mais, e aí a gente também já vai entender que a gente não agita a taça num primeiro momento exatamente para não volatilizar, não soltar muitos aromas num primeiro momento. A gente vai querer depois, sim, soltar esses aromas e entender. Porque muitos elementos dos vinhos são muito voláteis, dentre eles o álcool. Então, se a gente já agita a taça e já sai cheirando, pode ser que volatilize muito o álcool e a gente não compreenda, não consiga buscar algumas informações olfativas que daqui a pouco, sem agitar a taça, a gente conseguiria. Por isso que a gente começa primeiro sem agitar a taça. Depois, vamos agitar a taça, cheirar, e a gente repete esse exercício algumas vezes, mas isso a gente vai fazer na prática daqui a pouquinho. Uma outra dúvida bem comum na parte olfativa é a questão da fadiga, né? O cansaço olfativo que a gente tem. E isso é verdade. Os nossos sentidos eles vão cansando e o nosso sistema olfatório ele cansa também. E uma vez que os vinhos são grandes geradores de muitas diferentes características sensoriais, ou seja, também aromáticas, os vinhos podem liberar muitas diferentes moléculas e conjunto de moléculas olfativas, e isso pode também nos cansando. Assim como a gente pode cansar com outros cheiros, né? Não só do vinho. Mas eu não canso com cheiro de vinho. Pois então, se a gente tá por exemplo, num evento, ou a gente está numa degustação técnica com muitos e muitos rótulos, a
gente vai cansando. Quanto mais o álcool e mais elementos voláteis do vinho, mais fácil da gente ir cansando. Então a gente pode ter uma fadiga olfativa, sim, por usar muito o nosso sistema respiratório, né, o sistema olfatório. Então, atenção à fadiga olfativa. Uma das dicas é ir dando uma descansada entre um vinho e outro, né, dentro do possível. Tá bem hidratado, tomar bastante água, tá bem descansado. Começar pelos vinhos mais leves, depois ir para os vinhos mais intensos, para a gente ir cansando menos. Né? Começa pelos vinhos muito intensos, daqui a pouco chega nos vinhos mais leves, mais delicados, nosso sistema já está um pouco cansado. E o que ajuda um pouco a neutralizar, às vezes, essa fadiga, é a gente cheirar a nossa pele in natura. Sem perfume, né? Sem loções, sem cremes, sem cheiros fortes. A nossa pele in natura. Que o nosso sistema, né, respiratório e olfatório já está mais acostumado. Então, quando a gente cheira a nossa pele in natura, dá uma neutralizada quando a gente está com essa fadiga olfativa muito presente. Mas não é mais, não faz mágica, tá? Ele dá uma ajudada, mas não faz mágica. Um exemplo bom, que é uma situação bem comum de fadiga olfativa, é quando a gente vai cheirar perfume. A gente vai provar perfume nas lojas, a gente vai comprar, a gente dá uma espreada, cheira, gostei, não gostei. Dá outra, cheira, daqui a pouco dá uma terceira, a gente cheira e já não consegue mais entender as nuances do perfume, as características, a gente ficou cansado, né? O sistema fica cansado. Aí vem uma atendente lá, daqui a pouco nos dá um café para cheirar, a gente cheira um grão de café, parece que a gente deu uma neutralizada. Aí cheira o perfume de novo, cansou de novo. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema, ele fica cansado. O café, ele não neutraliza. Nem só o café, como outros cheiros fortes, não neutraliza. Ele só vai deixar a gente mais cansado. A gente só sentiu outros cheiros intensos. Parece que aquele que a gente estava sentindo o perfume deu uma amenizada, mas quando a gente sentir ele de novo, vai estar bugado. E aí a gente vai precisar de tempo para se recuperar. Então, isso quando a gente avalia vinho, conforme a gente vai tendo uma quantidade muito grande de vinhos, a gente também vai cansando. Por isso que é legal a gente ir praticando para a gente ir diminuindo a quantidade de vezes que a gente precisa cheirar o vinho para entender suas características. E quando a gente fala de degustação, e já direcionando para o nosso conteúdo de hoje, ou seja, a gente está falando de avaliação de vinho, degustação de vinho. Claro que hoje um foco um pouco maior na parte olfativa. Inclusive, quando a gente fala de degustação de vinho, a gente divide degustação técnica de vinho sempre em 4 etapas, né? Primeira etapa é a visual, uma segunda etapa é a olfativa, uma terceira etapa é a gustativa e sempre uma quarta etapa que são as conclusões. As conclusões são a soma dessas 3 etapas iniciais. A gente vai concluir alguma coisa depois na etapa número 4. As conclusões podem ser as mais amplas. Aqui é a ficha que eu gosto de usar, que é uma ficha com uma barra e tudo bem, uma ficha com uma linguagem bem internacional, parecida com muitas escolas, né? Várias escolas usam essa ideia, essa metodologia de tentar deixar uma linguagem um pouco mais internacional de degustação. 4 etapas de degustação. Dessas 4 etapas, quando a gente está falando da parte olfativa, a gente, na verdade, está falando da parte olfativa direta. Por isso que até coloquei o nome da aula de hoje exatamente de perfil aromático, né? Ou seja, os aromas do vinho de forma direta e de forma indireta. Porque também na parte gustativa, a gente tem um momento importante para a parte de aromas, que é aqui em 2 momentos, na verdade, se a gente pegar a ficha de degustação, que vai envolver as características de sabor e a persistência final. Esses 2 itens a serem avaliados, eles também têm uma relação importante com a parte olfativa, mas de forma indireta. Na etapa olfativa, é de forma direta. E a gente vai começar a separar um pouco isso. As 2 etapas, elas são bem importantes. E quando a gente
trabalha a degustação, quando a gente entende degustação de vinho, é sempre muito importante a gente entender que todas as etapas de degustação, elas são importantes. Aliás, todos os nossos sentidos. O Dr. Gordon Sheffer é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? Diretor de pesquisa da Universidade de Yale, de neurociência lá em Yale, Estados Unidos. Ele escreveu 2 livros que são ícones, né, referências aí para o mundo da degustação, que são exatamente estudos mostrando quanto a parte neurológica ela é importante, que é o cérebro que processa todas as informações sensoriais que a gente emite, não, que a gente capta, né? Na verdade, os sentidos captam. Então os sentidos captam essas informações sensoriais e o cérebro processa. O Dr. Gordon Sheffer, ele revoluciona a ideia de degustação quando ele publica um agrupamento de pesquisas de neurociência mostrando a importância do cérebro para a degustação. Os 2 livros ainda só tem em inglês, mas são bem bacanas, que é Neurogastronomy e Neuroenology. Então são 2 livros focados em degustação, mas mostrando como o cérebro funciona, porque é o cérebro que capta essa informação, né? De modo geral, vamos simplificar. Os sentidos captam, o cérebro capta essas informações dos sentidos, ou recebe a informação dos sentidos e processa, monta a degustação. Então, todos os sentidos são importantes para a degustação. Ok. E vocês vão perguntar, tá, mas e aí, os aromas, sabores, na boca, no nariz, que momento é mais importante na degustação de vinho? E eu vou dizer, olha, todos os momentos são importantes, mas a gente tem, com certeza, a parte olfativa e a parte gustativa, que envolve vários sentidos com vinho na boca, elas são mais relevantes. E qual é a mais importante de todas? É a parte gustativa, que é uma sensação multissensorial, porque são vários sentidos trabalhando juntos, mas é pelo qual o vinho foi feito. O vinho foi feito para a gente consumir, e a gente quer ter prazer com isso. E os aromas indiretos, eles são fundamentais para a gente ter prazer com vinho. Mas para entender e fazer uma separação dos aromas diretos e dos aromas indiretos, a gente pode dar uma olhada na etapa olfativa e na etapa gustativa. Quando a gente está falando na etapa olfativa, a gente está falando vinho sendo cheirado, ou seja, no nariz. A gente vai desconsiderar hoje, não é desconsiderar, mas a gente vai deixar de lado hoje a parte visual. Isso aí deixa para a gente abordar numa outra aula. Hoje nos interessa são as características olfativas dos vinhos, que elas acontecem, claro, na etapa de levar a taça ao nariz, na etapa de entender via nasal as características dos vinhos, e aí a gente tem algumas etapas, né? Eu acho que sempre é importante a gente ver a condição do vinho, se ele tem algum defeito, se tem aromas positivos ou negativos. Depois, essa intensidade dessas características, ou seja, vamos considerar que o vinho não tem defeito, tá tudo certinho. Aí a gente quer sentir essa intensidade, ou seja, quanto o vinho tem de características olfativas. Mas aqui tem um ponto importante. A gente tem que cuidar para não misturar intensidade com complexidade. Intensidade é a quantidade de moléculas que o vinho solta. Complexidade é as diferentes características olfativas que o vinho tem. Então, tu pode ter um único aroma muito intenso. Ou tu pode ter muitos aromas diferentes, e muitos aromas é complexidade, com maior ou com menor intensidade. Tu pode ter um único aroma intenso no vinho, ou um aroma pouco intenso. Vamos pegar Torrontés argentino. Torrontés é uma uva que ela tem muitas características primárias, é uma uva bem aromática, e os seus vinhos, quando feitos, né, na Argentina, região um pouco mais quente, ficam vinhos mais aromáticos. Mas normalmente eles têm uma família aromática, no máximo 2 famílias aromáticas, mais ali das frutas, das flores. São intensas, mas normalmente não são muito complexas.
Se tivesse mais diferentes famílias, então, tem as frutas, tem as flores, tem as notas herbais, tem as notas que remetem a um pouco de características diferentes, resinosas, características de chás, características... Bom, aí tem vários outros perfis que podem aparecer, mas essa é uma diferença importante entre intensidade, que é essa segunda etapa aqui de avaliação, falando da intensidade dos aromas. Tem mais ou tem menos, mas de intensidade, não de diferentes perfis. Porque nos diferentes perfis é a etapa que a gente avalia as famílias aromáticas. Quanto mais famílias aromáticas, mais complexidade. Posso ter uma família aromática intenso, pouco intenso. Posso ter duas famílias aromáticas, uma mais intensa, outra menos intensa. Posso ter muitas famílias aromáticas, mais intensas ou menos intensas. Então, intensidade é o quanto essas moléculas se soltam do líquido. Complexidade é quantas diferentes famílias aromáticas o vinho tem. E aqui um ponto importante, porque essas diferentes famílias aromáticas, elas precisam ser positivas, os aromas. Aroma negativo não interessa. Tem um aroma dissolvente. Bom, aí é defeito. Tem um aroma ruim, desagradável. Não interessa. O que nos interessa são os aromas positivos. Então, sentir o cheiro. Legal. Tem os aromas positivos. Então, esses aromas positivos, esse vinho, por exemplo, que eu tô degustando com vocês, primeiro sem agitar a taça, né? Então, primeiro sem agitar a taça. Vamos começar já a fazer algumas práticas aqui. Leva a taça ao nariz sem agitar. É um vinho. Esse que eu tô degustando com vocês, o Vivanco Crianza 2018. Eu deixei aqui para vocês dar uma olhada. Ele é um vinho que só tem aromas positivos, ele é limpo. A intensidade é uma intensidade média e tem características aromáticas. Perfil um pouco, né, essas notas frutadas. Tem uma nota empireumática de tosta. Tem uma nota um pouco mais amadeirada. Tem um toquezinho mais especiado. Então tem uma boa complexidade. Estamos falando de diferentes famílias aromáticas. Aí você deve estar se perguntando, tá, Marcelo, mas eu poderia estar citando, por exemplo, tu está citando famílias aromáticas. Eu poderia estar falando, tem o aroma frutado de frutas vermelhas muito maduras. Claro que pode. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente dá mais uns passos aí e chegamos nessa questão das definições, dos direcionamentos dos aromas. Mas ok. Então, sem agitar a taça já aparece bastante diferentes famílias. Aí agita a taça, 3, 4 voltas. Inala devagar e longo. O vinho fica um pouco mais complexo, mais amplo em características. Eu já começo a sentir um pouco mais a nota secundária, a nota da tosta fica bem mais evidente, a nota da fruta aparece ainda, mas esse secundário, muito para essa nota puxada para um café tostado, puxado para um chocolate amargo, junto com as notas da fruta, que fica um pouco mais madura, então fica aquela nota já para uma fruta vermelha sobremadura, ali, com uma intensidade bem presente. Mas tudo isso estamos falando no nariz. Os chamados aromas diretos. E poderia colocar outras observações aqui, né? Da parte olfativa. Ou seja, se tinha alguma falta, se tinha algum defeito, se o vinho é jovem, evoluído, os aromas primários, secundários, terciários, outras observações. Ou seja, posso citar aqui várias outras características. Mas tudo isso que a gente está avaliando aqui são os aromas diretos. Ou aroma nasal. Via nasal. A gente só levou a taça ao nariz por enquanto. É o que a gente vai chamar de aromas diretos. Via nasal. Ou seja, aromas diretos é igual a aroma nasal. Ou seja, na etapa olfativa. Claro que depois que a gente degusta o vinho, a gente pode voltar, pode reavaliar, pode... Beleza. Correto. Okay? Mas tudo aqui é a etapa olfativa. Ou aroma direto. Ou aroma nasal. A gente, para facilitar, diz só aroma, né? O aroma do vinho, aroma do vinho, aroma do vinho. Mas é importante a gente entender que a gente também sente o aroma do vinho na boca. Marcelo, mas como assim sente o aroma do vinho na boca? Sim, a gente também sente o aroma do vinho na boca. Porque a gente já vai olhar. Mas tem duas etapas da ficha de degustação que são bem importantes para aroma em boca.
que é a etapa de características de sabor e persistência final. Essas duas lidam direto com os aromas, mas de forma indireta. Ou seja, com o vinho na boca. Direta é o que a gente chama de nasal. Indireta é o que a gente vai chamar de retronasal. A gente já vai ver uma anatomia para entender isso, por que isso acontece. Mas também é por causa dos aromas indiretos que vinho fica, ou pode ficar, né, tão complexo em boca, com tantas diferentes características, porque a gente também sente os aromas na boca. Mas na boca a gente não sente só os aromas. A gente vai sentir também a parte toda dos gostos básicos, que as papilas gustativas vão receber as informações do doce, do salgado, do ácido, do amargo, do umami. E a gente também vai sentir em boca as características que a gente chama, né? As características térmicas, as características de moléstia nas nossas mucosas, nas nossas, né, em partes da nossa boca, que vão ser estimuladas o que a gente chama de sensações táteis, que é o álcool, a textura do tanino, né, a viscosidade do líquido, quando tem borbulha. Todas essas características, elas não são, né, recebidas pelas nossas papilas gustativas e elas não são recebidas pelos nossos aromas indiretos. Mas porque a gente tem nervos na boca, né, o famoso nervo trigeminal, 3 áreas importantes ali que ele abrange, e que vai sentir o calor do álcool, que vai sentir a textura do tanino, que vai sentir, né, a picância, por exemplo, da pimenta, que vai sentir a borbulha do gás carbônico quando tem gás carbônico, como no caso dos espumantes. O vinho na boca, ele é muito mais amplo em características sensoriais, porque tem vários sentidos trabalhando junto. E essas últimas características que eu disse são recebidas pelos nossos sentidos táteis. Porque o tátil a gente não sente só na pele. Pele é o que a gente, né, aprende a sentir, ou seja, é uma moléstia que acontece. Eu tô passando a mão na minha pele, eu tô sentindo que algo está acontecendo. Isso também acontece em boca, porque a gente tem mucosa, esses nervos que estão ali recebendo esses estímulos estão indo para o cérebro e tudo isso vai deixando o vinho mais complexo em boca. Dentre esses estímulos em boca, os chamados aromas indiretos, que são essas duas etapas aqui, características de sabor e persistência final. Mas para a gente entender isso, a gente pode avançar um pouco mais e dar uma olhada nos sentidos. Porque os sentidos, gente, eles sempre trabalham de forma integrada. Os sentidos, eles trabalham de forma integrada. Eles são sempre gerados, né? Ou seja, os nossos sentidos, eles são estimulados através de características físicas ou características químicas. Então, física, por exemplo, o tato, né? Eu pressiono a minha mão, estou fisicamente pressionando a minha mão, estou sentindo, né, essa sensação diferente, né? Ou seja, algo está me pressionando, algo está aqui, né, me tirando do meu senso cotidiano. Assim como esses estímulos físicos também são para visão, também são para audição. Agora, a gente tem para o paladar, ou seja, para o vinho na boca e para o olfato, a gente tem estímulos químicos, ou seja, são moléculas que vão estar presentes no líquido, que vão estar reagindo com esses nossos sentidos. Só que toda vez que a gente tem estímulos químicos, a gente tem uma capacidade diferente de identificar essas características. Aí vocês devem estar perguntando, poxa, então tem degustadores que têm mais facilidade, que têm menos facilidade? A resposta é sim. A gente recebe de forma não diferente, mas se os nossos sentidos são diferentes para cada pessoa, isso para todas as pessoas, significa com que a forma que as pessoas vão receber as informações são diferentes? Não.
Você está dizendo, não tá fazendo sentido, não faça, sabe por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, o vinho, ele é o mesmo. Se tá todo mundo com o mesmo vinho, o vinho é igual. Então pode ter 10 pessoas. Ah, mas eles vão sentir mais ou menos. Bom, vamos por partes. Primeiro, eles vão sentir de uma forma um pouquinho diferente? Até vão. Mas eles são comparados com eles mesmos. As pessoas não podem ser comparadas com outras pessoas. Porque os sentidos eles vão estar sempre trabalhando e se adaptando de acordo com a pessoa, ou seja, como ela é. Então, eu, Marcelo, sempre que degusto, são com os meus sentidos. Então, se o vinho tem as características, eu tenho que entender, eu tenho que buscar as informações com os meus sentidos. Então, tá, mas ele tem mais facilidade. Não, tem pessoas que têm mais facilidade, mas não é porque elas têm mais ou menos moléculas, ou porque elas, né, têm mais ou menos papilas, ou porque ela tem mais ou menos neuroreceptores. Isso vai deixá-las mais ou menos sensíveis? Vai deixá-las mais ou menos sensíveis, mas a forma com que elas interagem com o vinho é sempre elas com elas mesmas. O que eu tô falando é que a gente gosta de fazer uma comparação, dizendo, não, tem pessoas que têm mais facilidade. Tem. Mas não é por causa necessariamente dos sentidos de cada um. Mas é por causa da capacidade de guardar a informação no cérebro. É isso que faz a diferença. Porque se tem mais ou menos, por exemplo, papilas gustativas, só vai ser mais ou menos sensível. Mas toda vez que estiver degustando vinho, a referência sempre é a mesma pessoa. Se o vinho tem muito tanino, vai ter muito tanino. Se o vinho tem pouco tanino, vai ter pouco tanino. Então, por mais que alguma pessoa seja mais sensível, não significa que ela seja a melhor degustadora. Porque o segredo da degustação está em a gente guardar a informação para quando a gente sentir de novo, saber interpretar. E é aqui que a parte de paladar e olfato começam a ficar um pouco mais amplas. Por isso que são as mais difíceis de serem avaliadas. Porque esses estímulos químicos podem ser muito amplos. Da mesma forma que são as mais difíceis de serem avaliadas, também são as que dão mais prazer. A gente tem mais prazer, né, cheirando o vinho do que olhando o vinho, né? A gente pode ter muito prazer olhando o vinho, mas cheirando a gente tem mais. Assim como a gente tem mais prazer em boca do que a gente tem normalmente no nariz. Ah, às vezes pode se decepcionar, né? Às vezes o vinho não entrega e tal, mas só que a gente está organizando um pouco as nossas ideias. Claro que a nossa aula aqui ela é um pouquinho mais de quebrar alguns mitos, ter um entendimento um pouco mais organizado e um pouquinho mais técnico, né? A nossa aula aqui ela é um pouquinho mais técnica, tem jeito. Mas a gente está estudando exatamente para isso. Bom, quando a gente fala das percepções, ou seja, quando a gente sente um estímulo sensorial, quando a gente sente uma sensação e ela fica mais clara para a gente, ela também acontece em diferentes níveis. Eu tenho percepções mais delicadas e eu tenho percepções mais fáceis de serem avaliadas. Então, esse é um ponto importante. Como o vinho tem muitas diferentes características sensoriais, vinho é uma grande fonte de diferentes características sensoriais, a gente precisa sempre estar atento, precisamos sempre estar o máximo possível descansado, mas o máximo possível preparado e atento para conseguir entender o vinho na sua máxima compreensão ou com o máximo de entendimento sobre as características do vinho. Em resumo, quanto mais a gente pratica de forma organizada, mais a gente aprende. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas parece que eu tomo vinho há muito tempo e eu não aprendo, tenho dificuldade e tenho... Não se preocupe, isso é normal. Porque a gente tem que entender que teoria e prática para aprender sobre vinhos, elas têm que andar juntos. Se elas estão separadas, se torna mais difícil. Por isso que vocês podem estar tomando vinho há muito tempo, parece que não aprende. Poxa, mas eu tô cheirando o vinho
Por que que eu não tô aprendendo? É que falta a parte teórica, que é o que a gente também tá passando aqui. Então, poxa, tô sentindo o cheiro desse vinho, tô sentindo esse cheiro tostado, tô sentindo esse cheiro, mas é gostoso, ele é positivo. Esse cheiro de tosta, com mais esse aroma que remete, já agora tá parecendo quase até um aroma de uma flor um pouco mais ressecada. Mas para eu conseguir ter essa definição, de eu saber que isso é um cheiro de uma tosta, é cheiro de algo tostado, eu preciso ter provado alguma coisa com aroma de tosta. Eu estou fazendo uma associação, tentando, né, dizer, ó, bom, tem cheiro de algo, me lembra algo. Vou descrever isso que me lembra. A grande questão também da parte de aromas e de sabores é que muitas vezes fica um pouco confuso, porque os termos são muito mal utilizados no Brasil. Então a gente fala, poxa, o que que é aroma? O que que é sabor? O que que é cheiro? O que que é odor? São informações, são palavras que vão se cruzando e muitas vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, vamos organizar aqui. O que que eu vou usar como referência? Eu vou usar uma norma internacional, a ISO 5492, uma ISO, ou seja, uma norma internacional, a International Organization for Standardization, ou seja, de modo geral, uma tradução meio literal aqui para vocês, né? Seria Organização Internacional de Padronizações. Quando a gente fala de standardization, a gente está falando de deixar standard, né? Deixar padronizado, que são as famosas ISO. São normas internacionais que são usadas como métrica para o mundo falar a mesma linguagem. No Brasil, as ISOs são traduzidas pela ABNT, então Associação Brasileira de Normas Técnicas. Que aí, no Brasil, depois que a ABNT ela pega a norma ISO internacional, ela traduz para o português e ela bota o ABNT-NBR. Então, diz, ó, a ISO 5492 foi traduzida para o português e virou ABNT-NBR ISO 5492. E essa ISO, ela dá a métrica dizendo o seguinte, o que é análise sensorial no sentido de palavras, ou seja, o vocabulário oficial internacional. Por quê? Porque eu estou usando, essa é uma ISO, essa norma ela é muito grande, mas o que nos interessa aqui, de todas as informações que tem nessa norma, é o que é relacionado aos aromas. Então aqui, só para entender o que essa norma faz, ela diz o seguinte, olha, ela é uma norma que serve exatamente para definir os termos que são atribuídos aos nossos sentidos, né, aos nossos órgãos sensoriais. Relacionado também aos métodos para entender as características sensoriais. Em resumo, é uma norma que padroniza o vocabulário para degustação, para análise sensorial. Seria isso. Pronto. E aí, olhando a norma, a gente já vê o seguinte, olha, tem alguns termos aqui que a gente começa a entender um pouco mais sobre aromas. Primeiro termo é o termo odor. Então, só, odor é um substantivo, ou seja, dá uma definição para sensação percebidas por meio do órgão olfativo. Ou seja, cheirar as circunstâncias. Marcelo, então se eu cheiro, posso chamar de odor? Pode. Apesar que no Brasil, muitas vezes, o termo odor, ele é usado de uma forma errada, né? A gente associa coisa ruim. Que odor ruim. Mas odor também é utilizado para coisas boas, para cheiros bons. Só que para comida, tudo que a gente usa relacionado a questões alimentares, de modo geral, a gente acaba não usando o termo odor porque parece que é pejorativo, né? Então a norma, ela diz aqui, olha só, nota da norma. No Brasil, o termo fragrância refere-se a odor cosméticos. E o termo aroma refere-se ao odor dos alimentos. Então, no Brasil, chamar um alimento de o cheiro do alimento, chamar de odor, está correto? Assim como chamar de aroma também está correto.
Por isso que eu tô falando com vocês aqui o tempo inteiro de aroma. Aroma, aroma, aroma. Porque é mais elegante do que chamar de odor, que muitas vezes pode ser mal interpretado. Odor não é só para coisas ruins, também é para coisas boas. Mas então a norma diz, olha, se é alimento, pode usar o termo aroma. Aliás, refere-se ao odor de alimentos. Então, eu estou usando o termo aroma, porque é um termo mais fácil, melhor compreendido, de forma mais simples. Poderia até usar a questão odor. Só que a gente está falando, ó, através do órgão olfativo de cheirar as substâncias, ou seja, de forma direta. Pode ser de forma indireta? Até pode. Até pode ser de forma indireta. E até depois a gente vai ver que tem um outro termo aqui chamado sabor, que aí a sabor já tem uma definição um pouco mais ampla, que é a combinação complexa de sensações olfativas, gustativas e trigeminais. O que é o trigeminais? Ou seja, para ter essas 3 etapas acontecendo, somente com o vinho na boca. Por isso que muitas vezes a gente vai chamar aquelas características das famílias aromáticas em boca de sabor. Não é só os aromas, mas também essa soma de outras características. Por isso que a gente, nessa definição de sabor, ela é uma definição um pouco mais técnica, que há pouco tempo a gente começou a direcionar o entendimento sobre sabor, porque também pode usar o termo aroma para o vinho nas suas características somente olfativas em boca. Mas para facilitar um pouco, eu evito de usar, por mais que possa, o termo aroma quando o vinho está na boca. Pode usar? Pode. Não tem problema. Se for só relacionado com a parte olfativa. Se não for relacionado com a parte gustativa e com a parte tátil, trigeminais. A questão é difícil o vinho na boca não estar relacionado com esses 3 conjuntos de informações sensoriais. Por isso que eu em boca gosto de usar o termo sabor. Por quê? Se eu coloco um vinho na boca, eu vou pegar já o nosso vinho, vamos dar uma provada nele. Botei um vinho na boca. Ele começa a sentir, eu sinto mais essas características que remetem um pouco mais a uma nota de um herbáceo um pouco mais seco, começa a remeter alguma coisa de uma fruta madura, não chega a ser aquela fruta sobremadura, ele remete um pouco menos à nota secundária, um pouco mais à nota primária, o secundário aparece bem também, mas a intensidade é um pouco menor do que no nariz, ou seja, na boca, eu não estou só sentindo as famílias aromáticas, eu estou sentindo outras características também. Por isso que em boca, primeiro, a gente sente de uma forma um pouco diferente. Porque as moléculas, elas estão chegando de forma diferente no nosso sistema olfatório. A gente já vai olhar isso. Mas também porque outras percepções estão acontecendo ao mesmo tempo. Outras sensações estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é difícil desassociar uma coisa da outra. Por isso que eu gosto de usar no nariz o termo aroma e em boca o termo sabor. Ok, a norma também diz que é o seguinte, né? Aroma pode ser o atributo sensorial percebido pelo órgão olfativo via retronasal durante a degustação. Então, aroma eu também posso usar para definir o aroma indireto. Não é errado. Apesar que está aqui a nota brasileira dizendo, olha, gente, no Brasil, aroma é um atributo sensorial percebido, ó, perceptível pelo órgão via retronasal durante a degustação, mas também se refere ao odor dos alimentos. Eu posso usar o termo aroma com as características no nariz, quanto com as características em boca. Beleza. Sem problema. Mas para facilitar, eu gosto de separar e chamar no nariz de aroma e em boca de sabor.
Para a gente entender como o nosso sentido funciona, esse é um ponto importante, é legal a gente fazer uma reflexão do porquê que a gente avalia essas características. E a gente vai fazer mais alguns exercícios práticos daqui a pouco. Mas por que a gente avalia os aromas do vinho? É exatamente para entender o quanto essas características são positivas ou negativas, o quanto elas estão presentes em maior ou em menor quantidade, o quanto essas características nos dão prazer e para tomar decisões, né? Ou seja, para ver o quanto essas características nos agradam, quanto essas características são de vinhos mais jovens, vinhos mais evoluídos, se são para vinhos para guardar, são vinhos para tomar mais jovens, se estão mais intensos ou menos intensos, se é para a gente harmonizar ou não harmonizar, harmonizar com o quê, né? Com que tipo de prato, ou seja, tudo isso, a avaliação dos aromas vai nos ajudar. É sempre importante a gente lembrar que existem aromas que não são bons, que a gente não quer nos vinhos, que não nos dão prazer. Né? Então, eu coloquei uma listinha aqui de alguns aromas não bons, não muito agradáveis. Esses aromas, muitas vezes, fenólicos, aromas de animal, esses aromas de, né, curral, de esterco de gado. Às vezes, esses aromas, né, relacionados com redução, cheira a ovo, cheira uma borracha queimada. Aromas oxidativos, né? Que a gente começa a ficar aquelas notas meio acéticas, uma nota meio desagradável. Tem vários aromas, então, que de modo geral não são positivos. Por isso também a gente avalia as características sensoriais dos vinhos no seu caráter aromático. Porque muitos desses defeitos, eles são aromáticos. Ah, cheiro de rolha, né? Que é aquele cheiro meio que de pano molhado que secou. Ah, aquele cheiro acético, né? Que lembra um pouco vinagre. São todas características que não são positivas para o vinho, tiram boa parte do que o vinho tem de prazer e de gostoso. E muitos desses problemas a gente sente através dos aromas. E para ficar bem definido essa questão de aromas diretos e aromas indiretos, esse aqui é a melhor definição, melhor apresentação para a gente entender isso. O que sente os aromas são, ou vou chamar de conjuntos do nosso sistema olfatório. O conjunto que compõe o nosso sistema olfatório. Mas de uma forma mais simples, para a gente sentir cheiro, as moléculas precisam sair do líquido e chegar até aqui, essas pequenas ramificações que estão aqui no nosso bulbo olfatório, chamadas cílias. Ou seja, as moléculas têm que sair do líquido e chegar até essa nossa cavidade nasal. Por isso que a gente também agita a taça. Porque para sentir cheiro, para sentir os aromas, eu preciso que as moléculas saiam do líquido, ou seja, fiquem mais leves que o ar, se desprendam do líquido e cheguem até a minha cavidade nasal. Quando isso acontece, quando essas moléculas se conectam com essas pequenas ciliazinhas aqui, essas pequenas ramificações, pum! Isso vai ser, né, o que a gente chama da sensação que vai nos remeter a alguma coisa. Então, cada molécula olfatória, ela tem diferentes características. E o ser humano, uma das perspectivas que se tem mais aceitas é que o ser humano tem a capacidade de identificar aí mais de 10.000 diferentes moléculas olfativas, em maior sensibilidade ou menor sensibilidade. Bom, a questão é que, para que as moléculas cheguem aqui, a nossa cavidade nasal, isso pode acontecer via nasal, que é o que a gente está falando, que são os aromas diretos. Ou seja, via nariz. Pegar a taça e cheirar. As moléculas estão soltando, estão chegando à minha cavidade nasal. Estou sentindo os aromas diretos. É o que eu estou chamando apenas de aroma para facilitar.
Mas quando eu coloco o vinho na boca, eu também tenho um canal retronasal que permite que as moléculas também cheguem até minha cavidade nasal. É o que a gente vai chamar de aroma retronasal ou simplesmente aroma indireto, porque vai chegar na nossa cavidade nasal por uma outra forma. Então, essa é uma diferença importante quando a gente está avaliando os vinhos e deixar isso claro. O que é aroma direto do que é aroma indireto. E aqui começa um ponto importante da gente entender. Porque os vinhos, de modo geral, eles podem se apresentar de forma diferente quando a gente está cheirando para quando a gente está colocando o vinho na boca. Tô cheirando esse vinho. Esse vinho que eu tô degustando com vocês. Né? Vocês podem pegar um vinho aí e fazer o exercício. Ó. Cheiro ele. Agita a taça para ele ficar mais volátil, soltar mais moléculas. Ou seja, tudo aroma direto, tá? Via nasal, forma direta, tô sentindo cheiros. E esse vinho que eu tô degustando com vocês, ele tem muito essa característica de uma fruta sobremadura, ele tem bastante essa nota secundária da tosta. Na tosta já lembra uma nota de um defumado, um café tostado, já lembra um toquezinho de caramelo agora. Um toquezinho de fumaça, tem um toquezinho herbal, um herbal seco, né? Quase um herbalzinho meio que defumado também, que vai queimando. Colocar na boca. Coloquei na boca, também tá soltando agora os aromas de forma indireta, via retronasal. Eu sinto igual ao nariz esse vinho que eu tô degustando? Não. Ele até é parecido, mas em boca ele fica, a nota herbal fica um pouco mais evidente, esse herbal mais seco, ele quase remete a uma nota de chá, ele remete a uma nota meio floral um pouco mais seca, ou seja, é diferente o aroma direto do aroma indireto. Todo vinho vai ser diferente? A resposta é não. Eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes. Mas essa questão de avaliar os aromas diretos dos aromas indiretos é bem importante, sabe por quê? Porque isso também é uma métrica importante de qualidade. Quando a gente fala na qualidade técnica dos vinhos, então eu busco entender a complexidade, a intensidade, a tipicidade, o equilíbrio e a persistência. Eu também tô, quando falo de equilíbrio, não é só o equilíbrio de características estruturais. O tanino com a acidez, a acidez com a doçura, o corpo com outras características, né? Seja de textura, de intensidade de aromas, né? Principalmente sabores. Equilíbrio também é entender se tem equilíbrio com os aromas diretos, com os aromas indiretos. E os vinhos mais simples, gente, de modo geral, e os vinhos estão cada vez mais aromáticos de forma direta, mas estão menos interessantes em boca, nos seus aromas indiretos. Por que isso? Porque para que as moléculas cheguem bem de forma indireta, também precisa ter um pouco mais de intensidade nas moléculas, elas precisam estar um pouco mais presentes, né? Porque os vinhos hoje são feitos de forma com mais tecnologia, então eles trabalham muito esse aroma direto para ficar um pouco mais evidente, as pessoas cheiram e gostam, isso é bom, né? Que o aroma direto não deva ser assim, não deva ter essas características, deve, merece. A gente merece cheirar o vinho e ser gostoso. Agora, precisa que em boca também os aromas indiretos sejam tão bons quanto. Ou até melhores, né? Porque o que a gente quer é que o vinho na boca seja gostoso. Quero que no nariz seja bom. Quero sentir cheiro de fruta, quero sentir cheiro de secundário, de madeira, cheiros positivos. Mas não adianta só sentir de forma direta, coloca na boca, pum, não tem nada. Não entrega. E quando de forma direta ele é bem positivo,
Coloca na boca, tem um pouco menos de características, ele perde alguns pontos em qualidade técnica, porque eu quero que na boca tenha qualidade também. Eu quero que os aromas indiretos sejam tão bons quanto os aromas diretos ou até melhor. Claro, esse é um ponto importante da gente avaliar de equilíbrio. Também é um ponto importante muitas vezes de tipicidade, né? As uvas diferentes, elas têm predisposições diferentes a expressar suas características. Então, esse gráficozinho aqui, ele é só uma referência, não significa que as uvas vão ter esses aromas. Elas têm predisposições a ter determinados aromas mais evidentes. E esse mundo todo de aromas, diretos e indiretos, é uma das coisas que mais faz a gente estudar vinho. Por quê? Porque a gente quer entender isso. A gente quer pegar uma taça e sentir as características. A gente quer pegar uma taça e sentir o cheiro dos vinhos, seus perfis aromáticos, entender. E para isso que eu falo para vocês, e por isso que eu falo para vocês que a gente precisa ter a teoria acontecendo junto. A partir disso, tem ferramentas que nos ajudam. Dentre elas, a roda dos aromas. E a roda dos aromas, que foi criada lá em final dos anos 80 por uma PhD chamada Enoble, uma pesquisadora da Universidade Davis, lá na Califórnia, que ela trouxe a ideia de fazer agrupamentos de aromas para facilitar o entendimento. E mais do que isso, ela trouxe a ideia de trazer uma linguagem internacional para que as pessoas começassem a falar uma mesma língua quando falasse dos aromas, tanto diretos quanto indiretos. Qual é a ideia aqui? É que em vez de falar que o vinho cheira a sela de cavalo, né? Pô, esse vinho cheira a sela de cavalo. Sim, mas que sela, que cavalo, que... Não, não. Então o vinho cheira a uma nota de couro, por exemplo. Ah, é uma nota de couro. Ah, legal. Nota de couro. Em vez de falar, esse vinho tem cheiro de bosque, né, de floresta molhada. Pô, então tem cheiro de terra molhada, tem cheiro de um herbáceo, né, em decomposição, em humus, para ficar mais fácil das pessoas entenderem vinho, falar de vinho e conseguir ter uma linguagem que as pessoas consigam lidar melhor no mercado, né? Para falar, para entender, esse vinho cheira a sela de cavalo andando no bosque. Poxa vida, mas que cavalo, que bosque, que... Então a roda dos aromas, ela nos ajuda muito. E claro, eu na minha pós-graduação na Itália, eu fiz a tradução da roda dos termos internacionais e alguns dos termos mais utilizados no Brasil. Então, eu sempre trago para vocês uma roda de aromas bem consistentes, né, que eu avancei um pouco a ideia da Enoble, mas para uma linguagem internacional, traduzindo para o português de alguns dos aromas mais comuns que a gente usa no Brasil para descrever vinho. E a roda dos aromas é exatamente para facilitar o nosso entendimento tanto dos aromas diretos quanto dos aromas indiretos. Lembrando que a gente sempre começa pela parte central, agrupamento das famílias aromáticas, para ir facilitando. Poxa, esse vinho que eu estou degustando com vocês, ele tem uma nota frutada. O que ele lembra? Ele lembra uma fruta vermelha e algumas notas de fruta preta. Consegue definir, Marcelo? Consigo. Consigo definir que é um aroma de ameixa. Então, poxa, esse vinho tem um perfil frutado. Esse vinho tem uma nota herbácea, um herbáceo um pouco mais seco, que me remete a uma nota assim um pouco mais puxado para um chá, um pouco mais puxado para uma erva seca. Esse vinho tem uma nota bem evidente empireumática. O que é empireumática? Aquela nota mais caramelizada, aquela nota mais que passou por calor. Ele me remete, poxa, ele me remete a uma nota um pouco mais puxada para um chocolate, essa nota mais evidente, né? Esse chocolate meio tostado, esse café um pouco mais tostado. Assim como ele me lembra notas amadeiradas. Ele me lembra um tostado bem evidente, mais puxado para um café tostado.
Então, olha aqui o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um exercício guiado por uma ferramenta para nos ajudar a entender melhor os vinhos. E por isso que a gente tem que marcar. Marcar é fundamental, porque isso que nos dá uma boa métrica, né? Um bom direcionamento, nos facilita o entendimento. Então, marcar é sempre importante. Eu vou dizer para vocês, né? Vai marcando e vai ficando, ó, legal aqui. Apresenta determinadas características. Ah, legal. Tem dificuldade de marcar um aroma específico. Marca, começa sempre pelas famílias aromáticas. Depois vai para o segundo nível. Ah, senti uma nota floral. Lembra mais uma flor fresca ou uma flor seca? Ah, esse que eu estou degustando aqui lembra mais uma flor seca. Ah, legal, olha que a gente avançou. Tá, mas lembra alguma coisa tipo hibisco seco, camomila seca, lavanda seca? E, gente, os aromas aqui, eles são os mais utilizados e comuns. Não são todos que existem no mundo, nem que a gente usa no Brasil. Pode citar alguma coisa fora daqui? Claro que pode. Óbvio que pode. Aqui é só um bom agrupamento para a gente conversar. Mas não é absoluto. Não é absoluto. E como que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de degustar avançando no entendimento, por exemplo, de tipicidade. Então, também dá para fazer, dá para pegar a roda dos aromas assim, degustar o vinho e ir marcando. Tanto para os aromas diretos quanto para os aromas indiretos. Lembrando que os aromas indiretos na ficha que eu estou usando aqui com vocês, eu vou chamar de sabor. Ou seja, os aromas diretos via nasal, chamo de aroma. Os aromas indiretos via retronasal, na boca, eu chamo de sabor. Só para facilitar. Mas eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso estudar a uva. Eu estou degustando com vocês um tempranilho. Eu posso estudar a uva, ver qual é a sua predisposição para vinhos. Então, por exemplo, tempranilho. Ela tem um perfil que ela tem uma brotação um pouco mais cedo, ela amadurece mais cedo, ela tem os cachos com uma média, um médio tamanho, eles não são tão compactos, se adapta muito bem com madeira, por isso, inclusive, né, ela seguidamente apresenta esses aromas secundários bem evidentes, ela precisa de baixa produtividade para ela conseguir mostrar mais características, senão os vinhos ficam muito diluídos. Beleza, tem algumas características da uva lá na videira. Eu posso dar uma olhada nas características estruturais. Características estruturais. Tempranilho, de modo geral, ela tende a ser uma uva com a casca normalmente não tão grossa, apesar de ter alguns clones em alguns lugares que deixam, né, ela ficar mais concentrada, mas ela tende a ter essa média intensidade para média mais, uma intensidade de aromas médios para médio mais, taninos um pouco mais também marcados, né? Claro que sempre depende da extração, depende do amadurecimento da uva, das técnicas enológicas, tem vários fatores. Mas tende a ter a gente fala, né, tempranilho é um pouco mais intermediário. Corpo médio, álcool médio, acidez média para média mais. Aí depende do lugar e do produtor. Tem lugares que concentram mais a uva expressa mais características. Ah, Marcelo, mas eu tomei lá um tempranilho de Ribeira del Duero que era mais tânico, né, que tinha mais acidez. Claro, claro que tem. Basta que o produtor concentre um pouco mais. Mas como nossa aula de hoje ela é mais focada nos aromas diretos e nos aromas indiretos, eu deixo um pouco de lado, na aula de hoje, o perfil estrutural. E posso focar um pouco mais no perfil aromático. Então, por exemplo, eu posso pegar a roda dos aromas e aplicar para os aromas mais comuns que a gente encontra em tempranilho. E eu posso degustar um tempranilho olhando esses aromas mais comuns e buscando esses aromas. Não é errado também. Poxa, todo tempranilho vai ter todos esses aromas? Não. Não. Mas são mais comuns. Então, há uma chance de apresentar um pouco dessas características. Então, aqui eu marquei para vocês que são os mais comuns para tempranilho.
Aqui tá na metade da roda, depois a gente vê a outra metade. Aqui pega os aromas mais primários, né? Principalmente também quando começa a desenvolver alguns aromas terciários, mas vamos lá. Tempranillo tende a ter um aroma floral. Esse vinho, eu senti em boca um pouco mais esse floral seco. Não chegava a me lembrar nem camomila, nem hibisco, poderia ter outras flores secas. Até me lembra um pouco mais, um toquezinho de uma lavanda seca, até poderia, né? Não tem nenhum problema. Ah, Marcelo, mas lavanda tá em flor fresca. Gente, quando a lavanda ela é nova, é fresca. Quando a lavanda fica seca, ela fica uma flor seca. Então, não é porque pertence a um agrupamento aqui aromático que vai estar sempre ali. Vamos pegar, por exemplo, cereja. Cereja pode evoluir e ficar uma cereja preta, bem escura. Tá, mas tá em frutas vermelhas? Sim, normalmente ela é, né? Quando a gente consome, ela é uma cereja mais fresca, vermelha, um pouquinho mais ácida. Mas ela pode também ser uma cereja preta, escura. E eu posso dizer que é uma cereja fruta preta. Não tem nenhum problema. Mas, ok. Aqui eu sinto nesse vinho a nota da flor seca, eu sinto um frutado e eu sinto bem uma mistura entre uma fruta vermelha e fruta preta. Aparece bem essa nota para mim aqui, até mais a nota da ameixa, uma ameixa bem, bem madura, e aparece um toque até de mirtilo, assim, toque de mirtilo um pouco mais maduro também. Não tem problema marcar coisas diferentes. Eu estou fazendo uma comparação. E aqui para mim também aparece o herbáceos e esse herbáceo um pouco mais seco, né? Esse vegetal um pouco mais seco, muito nessa pegada de erva e até uma pegadinha de chá aqui um pouco mais evidente. Beleza, eu usei aqui uma referência para começar a estudar. Isso eu estou falando dos aromas diretos e eu sinto dos aromas indiretos, ou seja, na boca, que eu vou só chamar de sabor, então aroma vai ser no nariz, sabor vai ser em boca, um pouco diferente, aonde favorece um pouco mais em boca, um pouquinho mais a nota da flor seca, um pouco mais a nota da fruta. Se eu olho do outro lado, no outro lado da roda, que é, né, a roda ela não tem um lado ou outro, aqui eu só dividi para ficar mais fácil da gente ver, é um pouco mais amplo. Tempranillo, de modo geral, principalmente da Espanha, tende a ter muito essas notas secundárias e terciárias, que são as notas secundárias, são as notas principalmente de madeira, de vinificação. E as notas terciárias são as notas evolutivas, as notas que o tempo vai trazer para o vinho. Esse vinho que eu estou degustando com vocês, ele é um vinho que tem 16 meses de passagem em madeira, por barrica, barricas francesas e barricas americanas, que são normalmente mais aromáticas, porque é um criança. Criança exige um tempo mínimo de passagem por madeira, normalmente a partir aí de 12 meses, e mais um tempo em garrafa, normalmente também mais 12 meses, então no mínimo 24 meses aí antes de ir para o mercado. E por isso que eu escolhi Tempranillo, porque Tempranillo mostra muito bem, principalmente da Espanha, esses perfis primários, muito secundário, e também o terciário, que já começa a aparecer esse terciário mais evoluído, né? Aqui, mas ainda predomina o primário e o secundário, e já aparece um pouco do terciário. O terciário já é uma nota, aquele herbáceo mais seco já é do terciário, né? Já sente que é uma notinha evoluída, que o vinho começou a desenvolver depois. Mas ainda muito a nota da fruta e essas notas amadeiradas. Então aqui lembra bastante tanto o empireumático do tostado, do chocolate, lembra bem. O amadeirado lembra aqui, só que um pouco mais tostado, ele lembra um pouco mais um café tostado, também lembra bem. E tem umas notas especiadas aqui, não ficam tão claras assim qual é essa característica, se é uma canela, se é um cravo, não. Mas ela aparece aqui bem. E bem gostosa. Vou dizer para vocês que é um perfil aromático bem interessante. E depois eu posso fazer uma comparação com os aromas indiretos. Porque a roda dos aromas funciona tanto para os aromas nariz, quanto para o sabor em boca. Então, por exemplo, poderia pegar a ficha de degustação aqui e fazer a parte de características de sabor, que também são as famílias aromáticas, usando a roda de aromas. A roda funciona tanto para o aroma direto, quanto para os aromas indiretos. Ou seja, tanto para o sabor, que é aroma indireto, quanto para o aroma nariz.
E também tem mais um ponto importante aqui, que é muito associado aos aromas indiretos, que é o que a gente chama de retroolfato ou persistência. É o tempo que ficam as características positivas do sabor do vinho em boca, principalmente os aromas indiretos. Porque quando a gente degusta o vinho, quanto mais tempo ficam esses sabores positivos em boca, porque a gente vai botar o vinho na boca. Vamos pensar o seguinte: colocamos o vinho na boca, começaram a soltar as moléculas de forma indireta. Começamos a sentir o sabor do vinho, né? E aí a gente associa ali, por exemplo, a gente usa a roda dos aromas e associa, né? Ah, cheiro de fruta, cheiro de flor, cheiro de erva, cheiro como a gente está fazendo aqui agora. Quando a gente tira o vinho da boca, ou seja, a gente engoliu ou a gente descartou, indiferente da técnica, a gente continua sentindo essas características. Só que cuidado, o que conta para persistência são as características associadas às famílias aromáticas. A gente não conta para persistência a parte estrutural, que normalmente dura mais. Porque a parte estrutural, sem o sabor, não faz sentido. Então, só ficar o tanino, só ficar a acidez, só ficar, né, aquela percepção do álcool ou da doçura, isso não é bom se não tiver sabor. Se não tiver as famílias aromáticas presentes. Então, o que a gente conta de persistência, inclusive é um termo técnico importante para a qualidade, ó, persistência. Persistência nada mais é do que o tempo que perdura o chamado retroolfato, ou seja, via retronasal, das famílias aromáticas. E isso é persistência. Então, se eu pegar esse vinho que eu estou degustando com vocês, e 2, 3, 4, 5, 6. Uma persistência média para média mais. Agora, o sabor já passou. As famílias aromáticas passaram. Agora eu tô sentindo ainda a textura tânica. Eu tô sentindo um pouquinho desse caráter da acidez, ficou um pouco mais, passou. Agora essa textura tânica ainda tá evidente. Isso eu já não conto mais para persistência final. Porque o sabor já passou. Então, como ficou só o tanino agora, vai ficar um pouco menos agradável. Quando tava com o sabor, era muito mais interessante. Por isso que para persistência, a gente considera o fator de sabor. E olha que legal, né? Olha o que a gente fez na aula de hoje. A gente começou um papo, ou a gente avançou um papo bem interessante. Por quê? Porque nós estamos falando de aromas. E aromas precisa praticar. Mas não é só o degustar. Não é só pegar a taça e colocar na boca. E a partir de agora, a gente vai sempre falando nas nossas degustações sobre os aromas, sobre os sabores. A gente sempre tem que separar, até para entender melhor o vinho, o que é aroma direto do que é aroma indireto. E como uma dica final, vocês muito devem estar se perguntando, poxa, mas o que é melhor? Ser melhor em nariz ou em boca? O melhor é que seja tão bom quanto. Tanto em nariz quanto em boca. Mas, tudo bem, nem sempre os vinhos são iguais. Eu quero que seja tão bom no nariz e seja tão bom em boca. Mas se não, que seja melhor em boca, porque o vinho foi feito pra gente tomar. De nada adianta pegar um vinho, sentir cheiros deliciosos, coloca o vinho na boca, não entrega. Não cheira, cheira a fruta, cheira a uma nota herbácea gostosa, cheira uma nota floral, coloca na boca, não tem nada disso. E muitos desses vinhos mais industrializados, esses vinhos mais, principalmente vinhos mais de entrada, termovinificação, eles acabam entregando um pouco mais no nariz quando jovem, mas não entregam muito em boca. Né? E isso gera uma decepção. Isso baixa, claro, o nível de qualidade do vinho técnico. Qualidade técnica não significa que não dê para gostar, que não seja legal. Não é isso. Não é isso, tá? Pode ser legal, pode gostar, tudo normalmente. Mas, a partir de agora, prestamos mais atenção nos aromas diretos e nos aromas indiretos. Ou, simplificando, nos aromas e nos sabores. E a gente vai ver que eles são diferentes.
E a gente vai ver que a gente está ficando com mais capacidade de avaliação sensorial dos vinhos. E esses são pontos bem importantes para a gente entender melhor os vinhos. Por isso que eu digo, teoria e prática sempre andam juntos. Não tem como andar separado. Se só degustar, não aprende. Se só ver a parte teórica e entender a parte teórica, não aprende. Né? Ah, decora, tem conteúdo, tem. Mas tem que juntar as duas, teoria e prática. Então, sigam agora praticando, avaliando os vinhos sempre, fazendo essa comparação de aroma direto com os aromas indiretos, vendo qual que é melhor, se são parecidos ou não, que a gente vai avançar algumas etapas, algumas casinhas aí em avaliação técnica de vinho. E prestem atenção que vocês vão ver que a maioria dos vinhos são diferentes. Alguns melhores, alguns nem tanto, mas que eles são diferentes. Por isso que a gente aprende, né? Por isso que é tão bom. E esse aprendizado também vai fazendo com que a gente tenha mais capacidade de avaliar e também tire mais prazer da bebida. É legal aprender, né? Por isso que a gente estuda. Por isso que a gente organiza os nossos entendimentos. Para que a gente tenha mais capacidade e tenha, né, mais possibilidades no mundo dos vinhos. Legal. Turma, foi incrível, né? A hora passou voando de novo. Foi muito legal a gente avançar e retomar esse tema. E a gente, claro, vai trazendo isso durante as aulas, mas a gente deu mais alguns passos importantes hoje para nosso entendimento de degustação. Deixar um beijo para vocês, muito mais que especial, e deixar aquele nosso brinde final. Até a próxima. Ah, pessoal, lembrando? Sim, beleza. Ó, se eu não respondi alguma coisa para alguém, vamos lá, né, no nosso Instagram, Marcelo_Vargas. Respondo tudo para vocês lá, então. Demandas, lembrando de acompanhar lá o que vão ser as nossas próximas aulas. E sempre a gente coloca uns materiais, tem vários materiais legais para vocês lá na nossa comunidade, tá? Lá no Telegram, comunidade aberta. Então, www.comunidade.marcelovargas.org, quem já tá lá, pode baixar, tem vários materiais legais para vocês lá no Instagram, tá? Aqui é a comunidade aberta. Quem é aluno premium, entra na área do aluno lá, baixa todos os materiais, todas as aulas. Lembrando que as aulas aqui ficam apenas uma semana no ar, tá? Então elas vão sair e vão entrando novas aulas. Quem é aluno premium entra lá, baixa tudo, todos os materiais, tem todas as aulas, tudo disponível lá para vocês aprenderem com consistência sobre vinho. Como mensagem final, quem não curtiu o nosso vídeo de hoje, né? Nossa aula de hoje, já deixa um curtir, foi incrível, turma, vocês são demais. Não tá inscrito no canal, aproveita, já se inscreve no canal. Muitas novidades vindo por aí que vocês vão simplesmente amar. Eu tô simplesmente apaixonado, então se preparem, vem muita coisa legal por aí. Tá bom? Agora sim, turma, foi incrível. Se preparem para sábado que vem, tem uma aula bem especial. Acompanhe nas redes sociais lá pelo Instagram que vocês vão ficar sabendo. Beijo para todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.